Hoje é 1 de fevereiro, né? Pois é. Eu tenho para mim que hoje é um dia especial. Eu não sei dizer, eu não sei se é especial para mim ou se é especial para todos. Mas eu sei que foi um dia doloroso para algumas pessoas. Para mim foi um dia muito bom. Não sei se vou conseguir falar. Eu lembro um dia, isso foi em torno de 96. Faltava um ano para começar um serviço, entre aspas, religioso, que foi em 97. E eu vou comentar alguma coisa com vocês hoje. Eu não sei se vocês vão entender. Mas se não entender, não tem problema. Deixa que o tempo vai informando as coisas. Eu demorei muitos anos para compreender algumas coisas. Então não se preocupa não. Se você não entender, guarda ali. É importante guardar. Deixa uma caixinha aí, uma malinha dentro de você. Guarda ali porque um dia vai fazer sentido. Essa história eu sei que muitos de vocês conhecem. Uma colega que eu tive, ela teve uma vida muito difícil, pequena. Ela perdeu o pai com 2 anos de idade. E a mãe dela era muito má, não deixava ela brincar. Ela se sentia muito... Primeiro já é uma coisa estranha, porque você lembra alguma coisa com 2 anos de idade? É muito difícil lembrar. Mas ela lembrava. E nessa época, para muitos de vocês que já conhecem essa história, ela tem sentido por aquilo que eu vou falar. Não é uma história simplesmente do passado. Ela começou a ter um amigo. A psicologia, ela ensina sobre o amigo imaginário. E é colocado isso nos livros, na própria psiquiatria, como uma parte da fantasia muito importante para a criança, que ela tem esse amigo imaginário. A questão é, esse amigo imaginário, geralmente, ele nunca é mau. E aqui seria legal para quem não assistiu Uma Mente Brilhante, você vai ter um exemplo ali. O que é um amigo imaginário? Ali está dentro da psiquiatria. Você vai ter um exemplo para entender como é que o amigo imaginário, ele nunca faz o mal. Mas é um espírito, tá? Que nem eu estou te dizendo. Uma linha tradicional da psiquiatria, da psicologia, ela vai tratar o assunto como uma fantasia. Dentro da pessoa, é muito complicado você começar a colocar o quanto é fantasia, que faz parte da mente da pessoa, da psique da pessoa, e quanto é uma ação espiritual, tá? Seja um anjo, seja um anjo do outro lado. São seres. Dentro da gente tem muitos seres. E ela desenvolveu uma amizade com esse ser, né? Que foi o amigo dela. Porque ela morava em São Paulo, não podia sair na rua, era perigoso, então ela ficava fechada dentro de casa e brincava com esse amigo imaginário. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela esteve comigo nessa época, ela estava com 26 anos.
Para aquela época nossa, a educação nesse sentido era que este ser era um ser maligno, embora nunca fez nada de ruim para ela, mas era um ser maligno e tinha que ser cortado, tá? Eu quase reprovei numa disciplina na psicologia no último ano, porque foi tratado um trabalho lá sobre a fantasia das crianças, e eu defendi aquela ideia evangélica da época. Eu fui massacrado na sala de aula, e a professora gostava muito de mim. Ela me chamou num canto, me deu uns toques. Olha, eu só não reprovei naquela matéria porque essa professora gostava de mim. E eu não sei quanto que ela gostava de mim, se gostava do aluno, se gostava do homem, eu não sei disso até hoje. Também passou. Mas o bom que é tratado o seguinte: a fantasia, ela sempre anda com a pessoa, não existe ser humano que não tem o lado fantasioso, tá? Como existe esse mundo paralelo e várias coisas que se tem por aí, novamente fica complicado você entender, porque a frequência do nosso cérebro também é a frequência dos Shedim, dos demônios, é onde eles tentam colocar as imagens dele para dentro de nós. E uma coisa bonita que o judaísmo nos trouxe e nos traz é, ao deitar, a gente recitar o Shema. Quando a gente recita o Shema, Deus altera a configuração do nosso cérebro e muda a frequência. Então, à noite, quando você estiver dormindo, na hora que ele aparecer em sonho para tentar manipular essa área, vai estar em frequência diferente. Você vai, imagina só, em Campinas tem a famosa Educadora FM, que eu nem sei qual é o quanto. Mas vamos pensar que seja 92.3. 91,7? Então, estava pertinho. E eu falei 92.3. Agora você imagina, você está acostumado à frequência 91.7. Tá? Sempre que você liga teu rádio no 91.7, você acessa aquela programação. Tá? Sempre que um Shed observa alguma coisa em você no teu mundo espiritual, ele entra naquela frequência, ele acessa você. Mas quando a gente recita o Shema, aí Deus muda lá para isso que eu falei, no exemplo, 92.3. Aí continua a educadora, só que esse fulano vai conectar a educadora como 91.7 que ele está acostumado, mas aí Deus alterou para 92.3. Não vai bater, você não vai conseguir sintonizar o canal. Pode até sintonizar uma outra coisa, mas não é a educadora do exemplo que eu estou dando. Então, é isso que acontece. O Eterno faz isso por nós. Isso é amor. Isso é estar junto. Isso é ser amigo. Dentro da gente, a gente alimentou uma fantasia que o amigo que colocaram para a gente, que era o amigo Jesus. E que sem esse amigo Jesus, a gente ficou órfão de amigo. Aí a gente tá pendente, faltando pedaço. Isso não é verdade. A verdade é que o Pai sempre esteve perto. O Pai, não preciso nem falar do Pai terreno, porque o Pai humano, ele, em todas as culturas, ele é colocado como uma pessoa descartável. Tá? Então veja só, o mundo todo ensina que a figura da mãe é importante, a figura do pai pode ser, aqui no Brasil ainda diz assim, mãe é uma só, pai você pode encontrar em cada esquina, tá? Claro que você vai ter pais por aí que você não encontra em cada esquina, mas eu estou falando isso para você entender
que você, querendo ou não, essa verdade de fora, ela passa a fazer parte dentro de você, sem que você saiba, tá? Porque isso faz parte de um conhecimento, de um mundo dentro de você que está acima, participando de um mundo de uma forma geral. Então veja só, a imagem do Pai, ela já é fragilizada, culturalmente falando. E aí, quando você vai ter uma amizade com Deus, Deus é Pai. Entendeu? Por mais que por um lado você enfatiza que Deus é Pai, mas a religião, ela colocou nas pessoas, a religião cristã tem um monte de outras coisas, de religiosidade, mas a religião cristã, ela colocou um amigo, é marketing. E todo mundo, para fazer parte dessa religião, que ela é enorme, você já tem algo dentro de você que coloca o Pai mais rebaixado. No judaísmo, o Pai não é rebaixado. O Pai está sempre no alto. O Pai, quando é rebaixado nesse sentido no judaísmo, é quando ele desce para entrar em contato, não de figura, mas pessoal. A semana que passou, a gente teve a Paraxá onde Deus entrega a Torá. Foi uma demonstração de amor, porque ele pede para Moisés chamar o povo e levar o povo, debilitar um lugar naquele monte. E aquele monte é justamente o monte quando Deus falou com Moisés a primeira vez, como na sarça ardente, ele disse: você vai fazer isso para mim, e como sinal, você vai voltar e vai me servir aqui. E é naquele monte que eles estão reunidos ali em 600 mil homens, mais as crianças, mulheres, mais as outras pessoas que saíram do Egito. Isso dá uma contagem de 3 milhões de pessoas. E aí o que Deus faz? Num dado momento, as pessoas dizem assim: Moisés, você é muito bom, nós não queremos ouvir a tua voz agora, queremos ouvir a voz de Deus, a voz do Pai. E Deus, quando começou a falar, aquilo foi um estrondo tão grande, que aí o ser humano ele entra num choque. Quando essa energia ela vem muito forte, a pessoa não aguenta, dá medo. E ali começou a acontecer relâmpagos, um monte de coisas. Aí o povo pediu para que Deus não falasse, que era para falar para Moisés, e aí Moisés voltava a falar com eles. Mas quando Deus procura esse povo para entregar o melhor que Deus tinha, e você aprendeu no passado que o melhor que Deus tinha era Jesus. E aí quando você volta ao judaísmo, por um milagre de Deus, porque não é fácil soltar essas garras do cristianismo, quando você acha que ficou livre disso, você cai num outro engodo. E esse outro é justamente aqui, porque lá te mostraram que o melhor do Pai que Ele te deu foi um amigo. E aí você tem dificuldade no relacionamento com Deus, porque você sempre teve um relacionamento com um amigo. E você fez desse amigo um Deus. Só que se você perceber, por mais naquela época de doutrina cristã, uma pessoa que está muito ligada com Jesus, não adianta ela falar que Jesus é como Deus para ela, porque como Deus, Ele nunca vai ser. Não tem como. Por mais que aquela doutrina cristã fala que há o Pai, há o Filho e há o Espírito Santo, que são 3 personalidades em uma só que cada uma executando uma personalidade, não tem como uma sobrepor a outra, não tem como. E são coisas que até hoje ninguém explica e todo mundo apenas aceita. Mas o judaísmo é muito claro em relação a isso. E eu estou dizendo para você que esse mundo escondido dentro da gente favorece aquela liturgia. O Pai deu o melhor. Só que o melhor que o Pai deu não foi o Filho,
Foi a Ele próprio. O Pai deu a si mesmo. E como que Ele deu a si mesmo? Ele deu a si mesmo, que é a Torá. A Torá é que aponta para Ele, é que mostra o caminho e que mostra uma profundidade desses mundos desconhecidos, aonde dá origem a todas as coisas. Só que o mundo inteiro, por isso a gente mudou o nome, porque foi justamente na Paraxá também da semana passada. Vida plena está muito ligado ainda com aquele versículo que eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida plena. Só que nós não estamos recebendo essa vida em abundância de outro, senão o Pai. E o Pai tem nome. E nesta questão, quando Deus se revela ao povo de Israel, também faz uma ligação, e eu coloquei isso num post para as pessoas terem o exemplo por escrito. O comentário da Torá, Mordecai, aponta o profeta Joel, quando fala que haveria um tempo determinado em que os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. Então eles fazem uma ligação do momento da entrega da Torá com um momento futuro em que haveria uma manifestação desse tipo, e nesse tempo, ligando em termos de espaço, haveria um momento em que Deus se faria presente, um momento que seria a ocultação da luz de Deus. Mas na ocultação da luz de Deus, entraria o papel da Torá do Eterno, que seria dada às nações do mundo, para que todas as nações do mundo pudessem servir a Deus junto com o povo judeu, servindo através de 7 leis de Noé. E esse momento, ele significa luz para as nações. Por isso que a gente alterou o nome Or Legoim, que é luz para as nações. É justamente para cumprir um momento que foi anunciado, é um momento profético, mas esse profético não tem nada a ver com o profético da igreja cristã. Ele tem a ver com algo que está acontecendo. Começou naquela época e está acontecendo até hoje. Então, aonde tem que alcançar, o tempo ainda conhece. Tem lugares que têm tido muita presença da luz de Deus, e outros lugares essa luz é ocultada. Não quero entrar nesse detalhe que a gente já conversou outros dias aí, sobre religiões. Há muitos pontos controversos, e o momento não é esse, nem é o assunto. O assunto que eu estava falando eu comecei com o início espiritual de uma pessoa, depois eu passei para essa entrega da Torá, mostrando que há um mundo dentro de nós, em que o Pai dentro de nós, no sentido de conhecimento universal, ele foi fraquejado, ele foi colocado numa posição que pode estremecer essa posição. E foi justamente isso que foi usado como uma ideia. O Pai deu o melhor dele, e aí entraram que o melhor dele era o Filho. E aí encheu o coração das pessoas com o Filho. E essas pessoas não têm conseguido olhar para o Pai. E elas acham que, estando com aquilo que o Pai deu, substituiu aquilo, com todo respeito ao nome de um ser, de uma pessoa, tá? Substituiu justamente o que é a Torá, o que é o próprio Deus. E tem um detalhe importante, que a religião, e mesmo quando nós éramos evangélicos no passado, a gente nunca aprendeu isso. Quando Deus entregou a Torá, Ele não deu a Torá, tá? A forma quando ele entrega a Torá, significa que aquilo continua sendo dele. Ninguém tem o direito de pegar, mudar, alterar e fazer o que quer, porque está condicionado. Ele deu mediante uma causa, e ele deu a Torá escrita e a Torá oral.
Mas a Torá oral, essa Torá escrita, ele entrega falando na presença de todos. Mas a Torá escrita é essa. A Torá oral, ele vai ensinando a Moisés no particular, e Moisés vai ensinando o povo. É por isso que muitos declaram: por acaso existiu de fato uma Torá oral? E tem dado muita confusão, inclusive muitos nascidos judeus, muitos não conseguiram compreender que há uma Torá oral. Por isso que houve nesse tempo pessoas de dentro do judaísmo que criaram um judaísmo paralelo, aceitando em partes aquilo que é a Torá. Aceitando em partes não é a Torá, é parte da Torá. E essas pessoas foram marcadas. Historicamente, tem alguns nomes, tá? Caraítas é um nome. Você tem também os saduceus, que vem de Sadoc, como nós talvez é o que a gente mais falamos. Então, significa que um ponto fraco foi criado nas pessoas no mundo inteiro, quanto à paternidade, quanto à figura do pai. Se cria uma figura do pai fraco, fica fácil um outro tomar lugar. Tá certo? E o exemplo na vida prática das pessoas é que muitas mulheres que se divorciaram ou ficaram viúvas e tiveram um segundo e terceiro relacionamento, esse pai, essa mulher que já tinha filho, esse homem que chegou, ele foi bom pai para esses filhos, tá? E daí vai reforçando uma figura que pai bom qualquer um pode ser, mas não tem como substituir aquilo que é Deus, aquilo que Ele próprio deu. Nós ficamos com Deus deu algo de maravilhoso. Esse algo de maravilhoso não é uma pessoa, é Ele próprio. Pois bem, uma outra imagem que nós citamos é a imagem do amigo imaginário. Esse amigo imaginário, ele pode ser... Você podia perguntar assim: poxa, eu nunca tive um amigo imaginário. Porque se tem dentre 1 milhão de pessoas, você vai achar poucas pessoas que tiveram um contato íntimo com esse amigo imaginário. De vocês aqui, alguém aqui teve amigo imaginário? Tiveram? O normal é as pessoas não terem, mas muitas têm. Mas como a ciência, na linha da psicologia, psiquiatria, reconheceu isso, então isso tomou um outro aspecto. O que eu queria dizer para você é que Deus nunca nos deixou sozinhos. Nunca. E o fato de nunca estarmos sozinhos significa que Ele deu ordem aos seres, vamos chamar esses seres de anjos, tá? Para te guardar, para te proteger, para abrir portas, para impedir coisas, entendeu? E nesse tempo de vida, esse ser também ele é usado para fazer muitas coisas ruins. E quando essas coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, o jeito dele aparecer sempre foi na forma de shading, de demônios. Sempre foi numa forma figurada. Por quê? Porque enquanto ele está fazendo aquele papel que era para ele fazer a você, e quando ele está desempenhando aquele papel, ele está desempenhando um papel muito ruim, muito feio. E nesse momento de muito ruim, muito feio, ele vai ter a aparência daquilo que todo mundo conhece como a aparência do mal. Então você vai olhar e vai ver a aparência de demônio. Entendeu? Mas ele continua sendo um anjo de Deus. E durante um bom período de tempo na vida da pessoa, ele fica com o estereótipo, aquele está do lado de fora, o rótulo, a carcaça
como uma imagem muito ruim. E aí chega um tempo que alcançou aquela finalidade. E aí você começa a entrar numa outra dimensão, onde coisas boas voltam a acontecer. Claro que coisa ruim acontece junto com coisa boa, a vida das pessoas é uma bagunça, tá? Mas para efeito didático, você tem que pensar assim, pensa só num período onde coisas ruins acontecem, e aí fica mais fácil para você pensar assim, didaticamente. E aí chega um momento que essa coisa ruim alcançou o que tinha que ser feito, e aí a partir dali, naturalmente, as coisas boas começam a acontecer. Seria aquilo que a gente conhece da vida de Jó. Ele tinha um momento muito bom com Deus, com os anjos de Deus, com os amigos, com tudo. Aí entra naquela fase terrível, onde nada dá certo, tudo é ruim, Deus fica longe, aquela complicação, ele perde prestígio, tal. Então esse momento é caos para ele. E aí mais lá na frente, cumpriu tudo isso, volta a ter aquele momento de luz. Pensa assim que didaticamente é mais fácil. Quando chegou aquele dia em que essas coisas se cumpriram, você começa a mudar. Isso acontece geralmente numa data. Só que você não percebe a data. Não consegue ser aqui na cabeça muito fácil. Ainda que você até consiga ficar sabendo, mas na vida prática, no dia a dia, você não consegue sentir essa melhora. Por quê? Porque você está vindo tão naquele espaço de coisas ruins, que quando coisas boas começam a acontecer, você nem percebe. É muito fácil dar exemplo disso quando pessoas que lidaram com dor 20 anos, o dia que ela é curada de uma dor, ela já está sem dor, só que ela não consegue perceber. Ela vai perceber dali um mês. Falou, nossa, estou sem dor. Agora, para quem teve dor durante 30, 35 anos, quando você fica livre daquela dor, você pensa assim, nossa, era para ela no minuto seguinte perceber, eu estou sem dor. Mas não acontece assim. Eu tenho vários exemplos, mas é de consultório, seria muito indelicado ficar dando dica de pessoas. Imagina se alguém está ouvindo o que me confidenciou, fica muito feio. Então estou procurando dar de uma forma geral, de forma didática, para você compreender que quando muda aquela chave, você continua ainda vivenciando a chave antiga, mas você já está numa chave nova. E aí começa a aparecer. Quando começar a aparecer a coisa boa, você vai ter um contato com este amigo, este servidor de Deus que fez. E você pensa assim, aquele demônio foi embora, agora voltou um anjo de luz para me guiar. E aqui que entra o engano. Não é o engano do diabo, não. Aqui que entra o nosso engano, porque a gente, por educação cristã no Brasil, sobre demônios, sobre um monte de coisa que a gente ouviu, a gente acha que esse ser de luz que apareceu é outro. E que aquele que estava era um demônio que foi para o inferno. O que acontece, se não em todas as pessoas, pelo menos na grande maioria, é que aquele que foi designado para andar com você, lembra da história do anjo da guarda? Pense justamente como o anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele tem o aspecto de ser bom, certo? Agora, quando ele tem que fazer coisas da parte de Deus, que são que você vai vivenciar momentos terríveis na tua vida, você nunca vai olhar e vai falar que é um anjo da guarda, você vai falar que é um demônio. Porque muda a visão da gente, muda a cor, o dia não fica ensolarado, fica sombrio, o coração fica apertado, a gente chora, a gente experimenta coisas ruins, tal, e tudo que aparece daí, você vai identificar como demônios. Quando tudo volta ao normal, aí você vai pensar, o anjo da guarda voltou, e volta tudo. O que acontece aí é que aquele anjo que trabalhou aqui como luz, é o mesmo anjo que começou a trabalhar nestas trevas. Você o identificou como demônio e ele nunca foi um demônio. E quando você volta a entrar nos eixos, todo aquele período que ele caminhou com você, naquele período de tempo, tá?
Porque a gente tem aquela ideia, o demônio fica do lado da gente porque ele quer nos ver sofrer, ele ri da nossa cara, tal. Claro que aí entra todas essas figuras, algumas coisas são imaginárias, outras coisas são seres, de fato, porque existe demônios, existe seres que o judaísmo fala que é da Citrarra, ou seja, do outro lado. Existe tudo isso. Então essas imagens aparecem para você, tudo com sarcasmo, tirando sarro, tal, e reforça essa educação que o Brasil tem, para você achar que você está exposto a demônios, ao inferno. E você não consegue entender que aquele designado por Deus é o mesmo que também está fazendo agora esse mal. E na tua restauração, ele também começa a ter agora uma restauração para ele. Essa é a parte mais bonita que tem. Vamos voltar no inimigo imaginário. Então estávamos lá no ano de 1996. Tinha saído naquela época nos Estados Unidos, se eu não me engano, o livro da Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Então essa ideia de satanismo, de demônios, disso, aquilo era muito forte, muito grande. E nesse sentido, essa pessoa queria entender o que eu vou fazer com esse amigo, que pela educação é um amigo imaginário. E naquela época, no conhecimento que eu tinha da época, eu disse para ela, nós vamos ter que fazer a separação. E esse dia foi terrível, porque a pessoa vê o amigo ali do lado. Outra coisa, no filme Uma Mente Brilhante, você vai perceber como foi doloroso, e é um filme verdadeiro, não é filme ficção, é filme real. Tá? Ele morreu, ele ganhou o prêmio Nobel de... é matemática ou física? Matemática? Em 92. Ele passou 40 anos lutando com esta imagem do amigo imaginário. Deu 40 anos. Quando ele recebe o prêmio, ele está no hall indo embora, a esposa percebeu e o filho também, se alguma coisa estava errada, está tudo bem? Ele dá uma olhadinha para trás, olha para os dois amiguinhos, ele abaixa a cabeça e fala, está tudo bem, vamos embora. É uma luta constante. Você romper com quem sempre te fez o bem é difícil. E nesse dia, enquanto eu estava fazendo um papel de pastor, um papel de terapeuta nessa área, naquele dia, a menina chorando, e a gente deixou esse fulano por último. Vamos ver outras coisas. Quando chegou a vez desse amigo, ele falava assim para ela, você vai me mandar embora? Os momentos mais difíceis da tua vida, quem esteve com você? Cadê sua mãe? Sua mãe não era nada para você? Pode acender a luz aí, gente. Quem esteve com você quando você não teve amigo? Quem passava todas as tardes com você? E foi lembrando de coisas, e foi falando, a menina ia chorando, porque contra fatos não tem argumento. Não tinha como ela falar que Deus enviou o Filho e que o Filho do amor de Cristo ficou com ela. Não teve esse amor de Cristo. Ele falava lá que era ele. E que ele dizia assim, eu nunca fiz nada de mal para você. E a moça tinha que ver, é verdade, você nunca fez nada de mal. Mas ela teve que falar aquela palavrinha mágica, né, que a gente, na educação cristã, ela teve que falar, eu sei que você é muito bom, foi muito bom para mim, mas você é um demônio, eu preciso te mandar embora. O que a falta de conhecimento faz com a gente, não é verdade? Tem certas coisas de Deus que o judaísmo conhece, que o meio cristão não vai conseguir entender. Se entender, vira uma bagunça.
Então, aqui fica a prova que para muitas pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a igreja, os irmãos da igreja, os pastores, aquele corpo todo é maravilhoso para eles. Mas tem muitas pessoas que conseguiram sair e conseguiram entender o de melhor de Deus, que é o próprio Deus. E a gente estando aqui e começar momentos para saber que nós temos Deus como amigo e não conseguir viver essa amizade com Deus, que a gente fica amarrado com coisas que estão dentro da gente, que faz parte de um mundo que a gente viveu tantos anos. Se for usar o termo pecado, é um pecado que a gente comete contra Deus, nesse sentido, de não conseguir reconhecer essa beleza, o que é que de fato Ele deu. Então está aqui algo que depende de você, é você que vai ter que começar a entender. Por isso que eu sempre pedi, leiam o Midrash. É ali que você vai ver como que Deus vem, se relaciona com a pessoa. E quem começar a aprender como que Deus se relaciona com o povo dele, você nunca vai falar em ateísmo. Jamais. Vai ter uma palavra que nem em sonho você vai falar ateísmo. Porque você vai ver o que é Deus ser perto de um povo. E se você compreender o que eu estou falando hoje, e se Deus te der algumas experiências, você vai começar a perceber isso que eu acabei de falar. Como que um que era luz se torna trevas, o mesmo, para continuar do teu lado. O que é isso? É amor. Mas fazendo o mal? Sim. O mal que precisa ser feito. E aqui explicar por que esse mal precisa ser feito. Olha, a gente teria que fazer muitos e muitos encontros. Isso aí você pode ler em muitos livros que o judaísmo coloca. É só você entender lá as figuras da árvore sefirótica ligado com a parte da esquerda. Eu sei que é complicado, conforme for aparecendo isso, eu vou tentando explicar algumas coisas, mas de um sentido didático, para você sempre compreender como que Deus veio para ficar perto, e Ele é perto. Porque se você não sentir, não ouvir, não tocar, você não pode falar que você tem. Falar no papel é uma coisa. Tem gente que conhece a Torá, o Talmud inteiro, e muitos destes conheceram apenas a letra do Talmud e nunca o toque do próprio Deus. Aí é que está. Você conheceu muitos pastores que ele, na pregação, ele relata muitos versículos, capítulos de cor. E as pessoas acham que o fato dele fazer isso é que ele é uma bênção. Mas você está recitando algo que você não tem contato. Alma afeta a alma. Nefesh afeta a nefesh. É só aquele que está dentro do Espírito que vai afetar a tua alma, né, chamar. É aqui que começa a fazer diferença. Pois bem, terminando esse assunto, a menina chorou com muita dor no coração. Ela pegou, fez, pelo menos falou, declarou, fez aquela separação, e em princípio foi embora, tal. Agora, nisso do que eu estou te falando, eu faço uma pergunta para você, no que eu expliquei. Esse amigo dela, que ela mandou embora e foi embora, na vida dela, para frente, porque isso eu estou falando foi em 96, a partir de 2002, não sei quando aí, 2002, 2003, 2004, não sei, eu estou pensando em 2002, quando eu fui para uma casa onde o Gabriel nasceu, e eu lembro que eu atendi essa moça de novo,
nesse consultório. Então eu sei que a partir de 2002, de 96 para 2002, esse fulano tinha ido embora, certo? Aí eu pergunto para você, ele foi embora? Hã? Por que ele não foi embora? Ou se ele foi embora por quê? Hã? Porque ele não é um demônio. E durante o período de coisas ruins, é visto como demônio, mas é a mesma pessoa. Foi criado por Deus para se envolver com ela na vida dela. Por um período precisou fazer coisas Ruins. e por um outro período Fazer coisas boas. Mas essas coisas ruins que ele fez foi para proteger ela. Então, aí fica difícil compreender por quê. Tem algumas coisas ruins que vêm sobre a pessoa que é me dá, que negue me dá, que é medida por medida. É aquele tal negócio assim, Celso, que a gente fala assim, fulano planta, vai colher. Então, plantou maldade, plantou não sei o quê, vai chegar um tempo aí na vida da pessoa que vai ter, e aí esse ser, ele vai sofrer junto com você, porque ele vai ser obrigado a fazer coisas para você que também afeta ele tem que mudar toda a natureza dele, para cumprir aquilo que Deus ordenou. Então, tem alguns livros judaicos que vai explicar por que o motivo do sofrimento. Então o sofrimento tem variadas explicações. Tem explicação porque a pessoa está pagando medida por medida. Tem explicações que ela está pagando algo que ela não fez. Ela já está pagando antecipando. É porque ela vai cair lá na frente e Deus já está dando aqui. Tá? Tem várias coisas. E depois... Hã? 2002 estava. Não, aí é outra coisa. Ela, quando veio, ela estava com a cabeça totalmente... Era uma outra pessoa dentro dela. Então ele voltou. Então, mas aí é que eu estou falando. Entrou uma parte negra aí. Mas essa parte negra não era ele. Não era aquele anjo que estava fazendo coisa ruim. Era literalmente afronta. Aí já era afronta por quê? Porque ela fez algo no mundo espiritual que gerou o poder da resposta, das trevas atuar. E ela quase perdeu o filho, quase perdeu o marido, quase perdeu a profissão, quase perdeu a família. Eu estou falando quase porque enquanto ela estava vivendo ali, ela tinha perdido tudo. Tá? E para ela chegar aqui em Campinas, ela saiu de casa, lá de São Paulo, 8 horas da manhã, e conseguiu chegar aqui na minha casa no consultório, quase 7 horas da noite. Pegou o ônibus errado de São Paulo para cá, chegou aqui em Campinas, ao invés de pegar o que vinha para cá, foi lá para Vila Teixeira, e ela ficou zanzando, mas lutou. Eu preciso chegar lá. Quando ela chegou, eu estava me preparando para ir para o culto. Naquela época nós tínhamos a igreja cristã. Mas isso era retaliação, aí já era coisas de shade, tá? Pois bem, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque eu sei que ficou meio incompleto o negócio. Mas a parte completa que eu quis colocar é essa ação de aquilo que Deus deu, que foi interpretado dentro de nós como uma coisa muito boa de Deus, só que é uma outra coisa. Então foi uma usurpação para chegar dentro da pessoa. E o que eu quero que você entenda é que dentro de você tem mundos diversos. Aí é que está. E essas coisas todas, essas tonalidades de cores todas, está dentro de você.
Tá? Então é um campo muito forte, religioso, doutrinas, um monte de coisa, que encontra eco dentro das pessoas. E o que vai contra tudo isso, inclusive dentro do próprio judaísmo, é justamente a condição de você conseguir perceber Deus. Porque Deus que se revelou a você como Deus, Ele nunca te deixou. Se estamos sentindo um pouco sozinhos e distanciados, não é por culpa dele. Ele continua do lado. Tem aqui, ó, é com a cabeça, com aquilo que está relacionando, mas não é ele. Vocês lembram quando nós viemos para esse prédio aqui? Um dos primeiros encontros que tivemos aqui, nós sentamos no chão entre essas duas colunas. Vocês lembram disso? Não lembram? Foi pedido para a gente sair dos lugares e ficar aqui entre essas duas colunas. Para aquela época, vocês não lembram? Hoje, em princípio, o que eu iria fazer era justamente a gente sentar aqui no chão de novo e fazer como memorial e justamente poder receber quem era Deus. Porque naquele dia, a imagem que nós tínhamos por conhecimento, o que nós recebemos naquele dia, foi o melhor de Deus, que não é Deus. Se eu perguntar para você, tem um filme que chama O Melhor de Mim, né? Quem lembra desse filme? Vocês assistiram? O Melhor de Mim. Vocês não assistiram? Eu conto. O melhor de mim no final do filme não era um filho, é a própria pessoa. Então aqui está uma dica. O melhor de mim não é um pedaço que eu vou dar. O melhor de mim sou eu mesmo. Entendeu? O melhor de Deus não é dar o filho que foi ensinado para a gente. O melhor de Deus é Ele próprio se dando, que é uma fonte inesgotável. Tá certo? Agora, por que é que eu não pedi para que a gente sentasse aqui, se assentasse ao chão e refazer esse memorial para entronizar Deus? As músicas que a gente cantou já é uma dica. Eu estou falando isso agora, eu também não sabia. Eu ia cantar uma música, por isso que eu coloquei ali no projetor. Era uma. Só que quando nós entramos para o judaísmo, um dia começou aqui, nós vemos o próprio Deus entrando. Não era o Filho, era o próprio Deus entrando. E ele entrando, sabe aonde ele ocupou? Ele ocupou a frente. E quando ele ocupou a frente, ele olhou para todos e disse assim: eu não vim sozinho. Os meus anjos... Claro, ele está falando assim numa linguagem que a gente entende. Então ele disse assim: quando eu estava saindo, eles me perguntaram: para onde você vai? Ah, eu vou a Querrilá. Deixa a gente junto, eu tenho fulano de tal como meu amigo. E falou o seu nome. Eu estou com saudade deles, eu quero ir lá. E Deus naquele dia falou: bora lá, vamos. Então ele disse aquele dia para a gente: cada um de vocês está com a presença daquele anjo que vocês eram acostumados como amigo na eternidade antes de entrar nesse mundo. Esse dia foi um dia que a gente estava louvando aqui, a gente estava acho que umas 15 pessoas ou 20, uma coisa assim, e parecia que a igreja estava lotada de gente. Quando você estava louvando aí, eu lembrei desse dia, eu lembrei disso. Então, mas esse dia que você está falando é um outro dia, porque esse que eu estou falando, a gente já tinha mudado
já estávamos no judaísmo. Tivemos diversas. Não, mas foi isso que eu estou falando, isso foi no passado. Aham. Foi uma vez que aconteceu isso que você falou, que a gente estava todo mundo aqui e que você tinha visto Deus entrar. Para você ver quantas vezes nós tivemos a entrada do Eterno com a Eu gente. tive isso agora, eu vi tudo. Isso. Agora, esse fato específico que eu estou falando, vocês devem lembrar. Porque nesse dia era um anjo para cada um. E era o amigo, era aquele que tinha contato com a gente quando nós não tínhamos vindo para esta terra ainda. Tá? Claro que tem muitos mistérios aqui. Se for querer entender a Cabalá do Arizal, por exemplo, aí vai ter outras explicações nesse mesmo tema. Tá? Então eu vou pegar essa mais simples, mais original lá de cima para você entender. Então naquele dia o Eterno veio, então ele assumiu o púlpito naquele dia. E ele fez uma declaração dizendo que ele sempre teve liberdade para entrar e assumir a direção da frente. Eu me orgulho disso. Se vocês pensam que eu quero ter igreja, ter alguma coisa no meu nome, essas coisas, não quero. Sabe por que eu não quero? Porque a gente tomando conta, homem tomando conta de homem, só vai dar confusão. Agora, quando ele toma conta, tá? Eu ainda tinha dito para o Gabriel, não sei se ele falou para você, Lu, falou, ó, o papel lá da coisa, se quiser dar, ficar para você, para a Lu, para qualquer um de vocês, que eu ia falar, tá lá o documento, que eu não vou dar baixa, ou eu vou dar sequência para ficar como história, ou eu vou encerrar e começar algo. Eu ainda tinha brincado para ele, ó, quer ficar com o documento? Já está prontinho. Como agora, fevereiro, já iniciou dia 1º, documento da igreja, Querrilá, vida plena, tal. Como está deixando de existir nesse sentido, agora essa semana de fevereiro, vence o prazo que seria fevereiro de 2019. Muda a diretoria, mas está mudando uma diretoria junto com um nome. Está sendo tudo novo. Então eu disse, o documento está aí vigente, registrado, está prontinho. Quem quiser pegar e dar sequência, e sei lá, numa garagem, como eu comecei na garagem também, na casa, em qualquer lugar, está lá, o documento está livre. Se alguém quiser, pode pegar, vá ser feliz, não tem problema nenhum. Porque o meu papel não é documento. O que a gente tem visto, e eu quero que vocês aprendam, é reconhecer aquilo que Deus vem e faz. Sabe por quê? Porque eu nunca tive pastor na minha vida para ficar do meu lado o tempo todo quando eu precisei. E também os diversos pastores que eu tive, eles me ensinaram uma coisa boa. Me ensinaram a depender de Deus, porque quando eu tiver os problemas, eu vou ter que enxergar Deus. E naquela época, embora era igreja cristã, eles usaram para mim o nome Deus, nunca o nome Jesus ou outras coisas. Entendeu? E eu realmente aprendi a ficar com Deus. Como diz o Salmo 121, Deus é a nossa entrada, a nossa saída, Ele guarda a frente. E ali é uma questão também, identifica como um militar. Entendeu? Quando a gente fala assim, ó, o verdadeiro guarda é o militar. Então, essa militar, nesse sentido, aponta para Deus. De fato, Ele guarda. Nós vimos na paraxá de semana anterior, quando foi dito que a nuvem estava numa certa posição, aí e é dito que a nuvem parou, e o Eterno falou que ela ia tomar um outro lugar. Então ela veio para trás. Dá a impressão que voltou atrás. Só que se voltar atrás foi justamente para proteger aquele povo, porque os egípcios estavam vindo, e aí tudo que viria como ataque, eles não iriam receber nada. Olha que coisa linda. Isso é Deus. Mas só ler como na leitura é diferente quando você lê
e traz isso para dentro de você, como vivência. Se você, aquilo que você lê, se você não vivenciar, aquilo ficou simplesmente intelectualizado. Você vai lembrar, você vai fazer discurso, você pode fazer coisas belíssimas, mas vivência não vai ter. Pode ter conhecimento, vivência não. Por isso que eu não pedi para que a gente se assentasse e fizesse esse concerto, porque não foi preciso. Porque as músicas já começaram a fazer isso, e porque o dia que foi feito o assentar aí, lá na frente, como eu disse, foi o dia que Deus entrou e trouxe o anjo cada um para o lugar, e ele declarou essa comunhão. Ali, sem que a gente soubesse, ele já foi fazendo a limpeza daquilo que seria contra nós no mundo, seja espiritual ou de acusação, entendeu? Agora, que alguma coisa aconteceu hoje, de bom, aconteceu. Não sei de dizer o que é, mas eu sei que eu senti, não sei o que é. Quem sabe encerrou aquele momento difícil que o Eterno tinha falou para mim. Eu comentei poucas coisas com vocês, que a gente iria passar por momentos muito difíceis. Se ele tivesse falado lá naquela época, que inclusive mudaria o nome da igreja, eu não iria entender. Não tinha cabeça para entender. Aí é que está. Então foi acontecendo. Te garanto uma coisa, não mudei o nome motivado por nada. Mudei o nome porque simplesmente tinha que mudar. E o nome veio justamente na época certa, do jeito da Paraxá, no comentário que eu disse. Luz para as nações, mas não no sentido que o cristão fala lá, porque luz para as nações do cristão é quem? É o conhecimento de Cristo sendo anunciado ao mundo. E não é esse o sentido, não. O sentido dessa palavra, desse texto, está relacionado com a Paraxá Itró, Jetro, tá bom? Que era justamente um homem que serviu a idolatria do Egito, mas conseguiu sair fora de tudo aquilo e conseguiu enxergar a beleza daquilo que era Deus, tá bom? E conseguiu ter o nome dele como o nome de uma paraxá, coisas que até hoje muitos judeus questionam, como isso é possível? Tá bom?